E esse motivo é o Senhor. Amém? Nada, nenhum outro motivo é maior do que adorar o Senhor. E hoje é um dia especial, nós sabemos, hoje é o Dia dos Pais. E como Dia dos Pais, a gente não poderia fazer diferente do que falar sobre a aventura da paternidade. Então eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no primeiro livro das Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9. E nós queremos ver aqui um pai responsável, repassando para o seu filho alguns conselhos. 5 conselhos de paternidade. Vamos ler esse texto? Diz assim: E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e espírito voluntário, porque o Senhor examina todos os corações e conhece todas as intenções da mente. Se o buscardes, tu o encontrarás, mas se o deixardes, ele te rejeitará para sempre. Vamos orar, pedir que Deus nos dê a graça de compreender aquilo que Davi entendeu na sua jornada com o Senhor. Davi foi conhecido na Bíblia como o homem segundo o coração de Deus. Por que Davi foi chamado assim? Será que eu e você não podemos ser chamados homem segundo o coração de Deus? Mulher segundo o coração de Deus? Jovem segundo o coração de Deus? Eu creio que sim. Porque o mesmo Espírito Santo que veio sobre Davi, capacitando ele, não somente para compor os salmos que nós temos aqui. Não somente isso, ele venceu um gigante que o próprio exército e o próprio rei Saul, um homem alto, e a Bíblia diz que ele era da maioria dos homens do ombro para cima. Ele devia ter uns 2 metros de altura pelo menos, mas não teve coragem de enfrentar um homem de 2,95 metros. Então, Davi, ainda um jovem, adolescente quase ainda, o vence com 5 pedras. Aliás, ele não precisou nem das 5. Foi só uma que atingiu aquele homem e assim aquela pedra simbolizava uma pedra que o profeta Daniel viu e que destruiu toda aquela estátua, aqueles reinos. E essa pedra foi crescendo e encheu toda a terra. Essa rocha que o Isaías nos anuncia é Cristo. Ele é a rocha que os construtores rejeitaram. E hoje nós estamos aqui debaixo desse mesmo princípio e debaixo desse mesmo Espírito Santo de Deus, que agora não foi mais concedido somente aos reis ou aos profetas, mas a todos aqueles que são chamados. Pedro disse que a promessa do Espírito Santo era para aqueles que estavam ouvindo, para os filhos deles e para quantos estavam distantes, ou seja, para nós no dia de hoje. Vamos orar? Fecha teus olhos. Pai querido, nós oramos em nome do Senhor Jesus, na certeza da presença gloriosa do Teu Santo Espírito. E tudo que nós fazemos aqui, Pai, é para a glória do Senhor. Concede-nos compreensão, concede-nos entendimento, abre a nossa mente, Pai, neste dia especial. Pai, de uma forma especial, nós queremos honrar o Senhor como nosso Pai Supremo. Mas também, Senhor, queremos orar e pedir a Tua bênção sobre a aventura da paternidade, para que como pais sejamos representantes fiéis da Tua bondade, da Tua fidelidade, do Teu amor. Pai querido, nós oramos assim, pedindo a Tua bênção sobre esta palavra que Davi anunciou a seu filho Salomão. Pai querido, ajuda-nos a compreender e guardar, e não somente guardar, mas também praticar esta palavra na nossa vida. Em nome de Jesus, que fez a Tua vontade, Pai, de uma maneira perfeita. Amém. Amém. Eu quero falar sobre 5 conselhos de Davi nesse texto para você. O primeiro conselho é intimidade. Davi disse para Salomão: conhece
o Deus do teu pai. A palavra conhecer na Bíblia, ela tem uma nuance um pouquinho mais profunda do que simplesmente saber quem é. A palavra conhecer significa ter intimidade, estar íntimo de Deus. Então, a palavra que eu gostaria que você gravasse na sua memória, como símbolo desse primeiro conselho de Davi para o seu filho Salomão e para vocês, Salomãs e Salomões. Amém? Amém. Intimidade com Deus. É impossível você ter intimidade com Deus em qualquer lugar. Intimidade exposta é pornografia. Se você não tem um tempo a sós com Deus, teu TSD, você não tem possibilidade de gerar uma nova vida no seu coração. Jesus é o modelo para a nossa vida. Ele é o exemplo. Paulo diz em Romanos capítulo 8, que Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, ele é o primeiro. E Jesus e sua vida relatada nas Escrituras, especialmente nos Evangelhos, mostram que Jesus tirava um tempo a sós com Deus em particular. Ele não levava nenhum dos seus discípulos, a tal ponto que numa oportunidade ele leva 3 dos seus discípulos para orar: Pedro, Tiago e João. E ele é transfigurado na presença deles. Mas nas outras oportunidades, os discípulos viam Jesus saindo e indo no lugar sozinho, lugar deserto, lugar ermo, para orar, para ter intimidade com o Pai. Se você não tem essa intimidade com Deus, o conselho de Davi para mim e para você: faça o seu tempo a sós com Deus. Jesus explica isso quando ele fala sobre oração. Ele diz: olha, entra no teu quarto, cerre a porta, fecha a porta atrás de você, fala a teu pai que está em secreto, e teu pai que está em secreto vai te recompensar. Não seja como os hipócritas, os atores. Eles fazem orações nas praças, para todo mundo ver que eles são espirituais. Na verdade, vocês não devem fazer como eles fazem. Na oração, sejam sucintos, objetivos. Vãs repetições não vão convencer o coração do Pai. Ou seja, intimidade. Repitam comigo a palavra. Primeiro conselho de Davi para Salomão: intimidade. Intimidade com Deus. Segundo conselho de Davi para Salomão, ele diz: serve-o de coração íntegro. Integridade. Primeiro conselho: intimidade. Segundo conselho: integridade. Seja integral. Integral significa que não tem nada faltando. Está tudo ali. Seja íntegro, inteiro. O Salmo 119 nos diz que Deus odeia a duplicidade. Jesus alerta quanto à questão da duplicidade. Ele diz que quando uma casa está dividida, ela não vai permanecer. Quando um reino está dividido, ele não persiste. Ele está prestes a ser implodido. Nós temos que ter uma vida íntegra com o Senhor. Nós não podemos ter 2 pensamentos. O profeta Elias chama o povo de Israel, que são as 10 tribos do norte, e diz: até quando vocês vão cochear entre 2 pensamentos? Se Baal é Deus, vamos servi-lo. Mas se o Senhor, Javé, é Deus, vamos servir Javé, Yahweh ou Jeová. Não podemos ficar divididos. Hoje se diria popularmente acender uma vela para cada santo. Não é verdade? Não acontece isso? Você vê alguém que não quer saber de Deus, mas você oferece para ele: eu vou orar pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu irmão. Ah, com certeza ele vai aceitar. A gente não sabe qual dos que vai atender, então vamos
atirar para todos os lados. Nós não temos muitas estradas, nós não temos muitas portas para chegar a Deus. Não é todos os caminhos que levam a Roma. Isso é coisa do reino, do Império Romano. No reino de Deus só tem um caminho que te leva a Deus. No reino de Deus só tem uma estrada, só um caminho. Ele é estreito, só tem uma porta. Jesus diz, eu sou essa porta. Não tem duas portas. Não tem uma porta larga e uma porta estreita. Não tem um caminho largo e um caminho estreito que levam ao céu. Só tem um caminho e ele é estreito. O caminho largo, Jesus diz, ele vai levar para um outro lado. Aí você pode atravessar, você pode andar do jeito que quiser, com um monte de mochila nas costas, mas no caminho estreito, não. Na porta estreita só passa você. Não dá para levar nem o cartão de crédito. Nada. Única e exclusivamente você. Por isso Davi diz para Salomão, olha, seja íntegro. Sabe por que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus? Ele foi rei de todo Israel, primeiro rei de todo Israel. Primeiros 7 anos, ele foi rei em Hebrom, depois conquistou Jebus, ou a terra dos Jebuseus, ou Jerusalém. E depois ele foi rei sobre todo Israel por mais 33 anos. 40 anos ao todo ele foi rei. Ele tinha muitas riquezas, ele tinha muito poder, mas o poder não tinha Davi. O dinheiro não tinha Davi. O seu coração continuou íntegro, apesar das suas falhas e seus erros. O seu coração continuou sendo do Senhor. Então, se o meu coração, o seu coração estivermos divididos, não vai permanecer a nossa vida com Deus. Porque Deus é zeloso. A palavra zeloso no hebraico é ciumento. Só que o ciúme de Deus é diferente do nosso ciúme. O nosso ciúme é que nós queremos as coisas para nós. O ciúme de Deus é porque Ele sabe que sem Ele nós não temos vida. É inegociável essa questão. É inegociável. Primeiro conselho de Davi para Salomão: intimidade. Conhece o Deus do teu pai. Segundo conselho de Davi para Salomão: integridade. Seja íntegro. Terceiro conselho de Davi para Salomão: ele diz, de espírito voluntário. Voluntariedade. Você não deve adorar a Deus porque teu pai está mandando. Você não deve adorar a Deus porque o decreto do governo está ordenando. Você não deve adorar a Deus e buscar a Deus porque senão você vai ter castigo. Na faculdade nós tínhamos o tempo de oração. Eu fiz o ensino médio, quase todo ele, depois mais 6 anos de faculdade em São Leopoldo. E o professor, o monitor, passava em todos os quartos para ver se nós estávamos orando e lendo a Bíblia. E a gente sabia que hora que ele ia passar. E a gente fazia tudo menos orar. A gente já deixava tudo pronto. A gente escutava os passos dele no corredor. Ele carregava um molho de chaves bem generoso. E aquele ia fazendo tililim, 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 tililim. Ainda bem, né? Mas na hora que ele mexia a maçaneta, a gente estava com a Bíblia aberta e o devocional aberto. A gente olhava para ele: boa noite, professor Cristiano Steyer. Não deve ser dessa forma, deve ser voluntário. Deus quer que os seus filhos voluntariamente se apresentem diante dele. O Salmo 110 fala que os filhos de Deus se apresentam diante dele voluntariamente. Aliás, o Salmo 110 devia ser decorado por cada um de nós. É um dos salmos que mais fala a respeito de Jesus.
Seja voluntário. Voluntário não faz quando ele quer. A igreja do Senhor Jesus não é feita de voluntários. A igreja do Senhor Jesus é feita de filhos que se reúnem em nome do filho mais velho para adorar o Pai. É para isso que nós fomos criados. Uma igreja feita de voluntários vão a hora que querem, quando querem e se quiserem. A voluntariedade é mais íntima e mais profunda do que simplesmente a palavra tal qual nós conhecemos e pensamos nos nossos dias. Você é voluntário até se alistar no quartel, por exemplo. Mas depois que você se alistou, você vai para a guerra. E você não pode sair e pedir dispensa a hora que você quiser. Eu fui voluntário para o exército, mesmo num tempo que era obrigatório. Nós somos chamados para sermos filhos. Davi entendeu isso de todo o seu coração. Só que Deus não gosta de filho rebelde. Por isso a voluntariedade está intimamente ligada a um amor por Deus. Toda a lei se resume em 2 mandamentos até Jesus: amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o teu entendimento, e amar o próximo como? A si mesmo. Primeiro conselho de Davi para Salomão, para que Salomão se tornasse alguém semelhante ao seu pai. Primeiro, intimidade com Deus. Na intimidade é gerado nova vida. O casal, para ter novos filhos ou para ter filhos, precisam ter intimidade. Da mesma forma, nós precisamos ter intimidade com Deus, o nosso Pai. Do contrário, não haverá nova vida no coração. Essa intimidade deve ser algo constante. Não é apenas uma vez. Às vezes a gente ouve em velórios. Ontem eu estive em um. Em 1949 ele aceitou a Jesus, mas abandonou o caminho. Mas ele aceitou a Jesus. Davi não entendia desse jeito. Davi tinha o Espírito Santo sobre a vida dele. Davi foi profeta do Senhor. O próprio Pedro, em Atos capítulo 2, diz que Davi é profeta. E como profeta ele anunciou: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu coloque por estrado dos teus pés os teus inimigos. E Paulo pega essa mesma palavra em 1 Coríntios capítulo 15 e fala que o último inimigo a ser destruído é a morte, e desse a quem chama de Senhor é Jesus. Ou seja, Jesus é Deus. Davi, cheio do Espírito Santo, entendeu que a intimidade com Deus, a integralidade, a voluntariedade devem ser práticas diárias na nossa vida. Quarto conselho, perseverança. Ele diz: Deus conhece todas as intenções da mente. Se o buscardes, tu encontrarás. Mas se o deixardes, ele te rejeitará para sempre. Perseverança. Hoje o que mais está em voga, parece que é até um pouquinho de charme, é a separação. Já reparou como tem casais se separando hoje? Às vezes só para poder se casar de novo. Não é verdade? Acontece. E está acontecendo cada dia mais. Só que o divórcio com o Senhor é para sempre. Por isso que Hebreus capítulo 6 diz que é impossível renovar aquela pessoa para arrependimento. E o capítulo 10, no versículo 39, ele diz que nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da perseverança para a salvação. Então, perseverança é a palavra de ordem para que eu e você mantenhamos a vida. Eu já tomei café hoje de manhã. Quem tomou café de manhã aí? Levante a mão. Quem não tomou ainda? Levante a mão. Está em tempo ainda. Antes de meio-dia é 10h15. Está em tempo ainda. Nós alimentamos esse corpício pelo menos 3 vezes por dia, não é? E a alma? Quando Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes e alimenta mais de 5.000 pessoas,
O pessoal veio atrás de Jesus para proclamar ele rei. João capítulo 6 você tem essa história. E Jesus diz, vocês vieram atrás de mim porque vocês comeram pão e encheram a pança. Vocês têm que trabalhar, versículo 27, vocês têm que trabalhar pelo pão que permanece para sempre. Porque é esse que tem o selo do Pai. Esse outro pão que vocês comeram, ele bolora. Não tem selo de validade. Mas o pão vivo que desceu do céu, que sou eu, esse é eterno. É para esse e por esse que vocês devem lutar e trabalhar para conseguir. Porque minha carne é verdadeira comida, Jesus então diz, e o meu sangue é verdadeira bebida, e quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem a vida eterna. O pessoal achou pesado demais, Jesus, o Senhor pegou pesado demais, a gente vai cair fora. E foram embora. Jesus não entrou em crise porque mais de 5.000 pessoas saíram da igreja no mesmo dia. Porque a mensagem de Deus não pode ser negociada, não pode ser comprada. Ele pergunta para os seus 12, ele diz assim para eles, vocês querem também ir embora? Está ali o rastro, a poeira ainda está se levantando ali do pessoal que acabou de sair daqui. Vocês não querem ir atrás deles? Pedro então toma a palavra, em João capítulo 6, lá no finalzinho, versículo 60 em diante. Então Pedro toma a palavra e diz, para quem nós vamos ir? Tu é que tens as palavras da vida. Não tem outro caminho, gente. Não tem outra salvação. Não tem outra rocha. Só uma rocha. Jesus de Nazaré. O Filho de Deus. E a igreja do Senhor Jesus está edificada exatamente sobre essa rocha. Não tema. Não tema. Se nós estamos aqui preocupados apenas com terreno, nós estamos pelo motivo errado. A porta está ali, você pode sair agora. Mas se nós estamos preocupados com a igreja do Senhor Jesus, que deve manter essas portas abertas, para que o nome de Jesus seja pregado, você está no lugar certo. Amém. Deus não quer admiradores. Deus quer filhos. Deus quer adoradores. E são esses que vão tomar posse da eternidade com Ele. Por isso a perseverança. Jesus é categórico quando diz em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, na parte final, a parte C do versículo. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A nossa fidelidade ao Senhor não deve ser por um ano. Não é como a religiosidade popular que nos cerca, que diz assim, eu vou fazer um voto, aí se Deus me atender, eu vou andar a pé 500 quilômetros, arrastando uma cruz de isopor, de preferência hoje, de um rodinho ainda, mas eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Deus não quer esses sacrifícios, Deus quer sacrifícios de louvor, Deus quer voluntariedade, Deus quer integridade, Deus quer intimidade, perseverança para a minha vida e para a sua vida. Amém? Quinto e último conselho de Davi para Salomão. Seja realista. Seja realista. Não se deixe iludir. Tenha a faculdade da sua mente exercitada. Seja realista. Nós sabemos das dificuldades que existem. Por isso nós temos que ser realistas. Nós sabemos os ataques que o inimigo está lançando contra a família. Temos que ser realistas. Sabemos dos ataques que o inimigo está lançando contra a igreja do Senhor Jesus. Sejamos realistas. Não é entrando no Senado, no Congresso e lutando lá com eles. As nossas armas, Paulo disse, não são deste mundo. Não é com projetos de lei. Por mais de 300 anos a igreja foi ilegal. Até o ano 312, quando Constantino legalizou o cristianismo. Até ali a igreja explodiu, cresceu, avançou, alcançou o mundo. Quase todo dia morre gente porque crê no Senhor Jesus nos países que é proibido falar do amor de Deus. Mas nos países onde nós temos a liberdade de deixar todas essas janelas, essas portas abertas aqui 24 horas por dia, não tem voluntário para adorar a Deus. Mas no lugar proibido, eles se reúnem no porão, eles não podem usar violão, eles não podem bater palmas para louvar o Senhor. Eles precisam falar Jesus.
te ama. Às vezes em porões, em lugares escuros, porque a perseguição do próprio país e das leis daquele país trazem risco de vida. Nós precisamos ser realistas. O diabo não pode impedir você de adorar a Deus. O diabo não pode impedir você de chegar diante do trono do Todo-Poderoso, porque pelo novo e vivo caminho que é Jesus, você entra lá na presença do Senhor. Mas o diabo pode impedir que você tenha desejo de adorar a Deus. Ele te ocupa de todos os lados, com muitos afazeres, e você pensa, estou ocupado, não tenho tempo. Ninguém tem tempo. Vamos ser realistas. Quem é que tem tempo aqui? Tira da carteira para ver quanto tempo você tem. Ou você usa o tempo, ou ele já foi, nem deu tchau. O tempo é uma das questões mais implacáveis que existe neste mundo. É só a gente olhar para o espelho que a gente vê, né? Nós vemos o tempo passar implacavelmente, nós vemos o tempo passar diante dos nossos olhos. Ou nós aproveitamos o tempo, ou nós vamos perder tempo. Não dá para fazer poupança de tempo. Ou nós usamos o tempo, ou ele se perde. E Deus é justo porque Ele deu 24 horas para o rico e para o pobre, para o rei e para o plebeu, para o artista e para o agricultor, para a planta, para os animais, para as aves e para os peixes. Cada um de nós recebeu a mesma fatia, a mesma porção de tempo. Por isso que esses 5 conselhos de Davi para Salomão são conselhos para mim e para você também. Primeiro conselho, intimidade. Só vai gerar nova vida em você se você tiver intimidade. Segundo conselho, integridade. Seja íntegro, seja inteiro. Não vá fazer oração ouvindo novela. Não dá certo. Tem que ser íntegro, tem que ser um tempo de intimidade completa, assim como Jesus fazia. Terceiro conselho, voluntariedade, seja voluntário. Mas a voluntariedade não é quando você quer. Você tem que dizer para a sua alma, como Davi diz no Salmo 103, ó minha alma, adore o Senhor. Davi tinha que dizer para a alma dele, adore o Senhor. Nós temos que exortar a nós mesmos. E o autor aos Hebreus diz, durante o tempo que se chama hoje, exortai-vos mutuamente, para que o nosso coração não seja endurecido, como aconteceu com o povo que saiu do Egito e ficaram no deserto. Quarto conselho, perseverança. Persevere. Não pare, siga adiante, leia todos os dias a palavra de Deus, ore todos os dias, seja perseverante, persevere. Quinto conselho, seja realista, não tente pintar o céu de cor-de-rosa, não tente dizer para você mesmo, hoje eu estou cansado. Deus, o Senhor entende isso, né? Não, Deus não entende porque Ele não se cansa, Ele não se afadiga. E Ele diz que aqueles que confiam nele correrão e não se fatigarão. O profeta Isaías é que nos garante isso. Então, se você buscar o Senhor, Ele vai renovar as suas forças. Ele vai te dar vitalidade. É como diz o Salmo 92. Na velhice ainda darão frutos, porque serão como as palmeiras. E quanto mais velha a palmeira, mais alta ela é. E mais alto é o seu fruto. Então não diga, eu já estou velho, eu já estou velha, já fiz a minha parte. Não, agora são os seus melhores anos. O governo paga para você ler a Bíblia. O governo te deu aposentadoria para você ter tempo para o Senhor, gente. Hoje a realidade não é mais cuidar de órfãos e viúvas.
As viúvas estão sustentando famílias. E tem um monte de sem vergonha dentro de casa, com 20, 30, 40, 50 anos, netos, estão lá sendo sustentados pelas viúvas, porque o governo dá pensão e aposentadoria. Então, nossa realidade hoje não é viúvas. Amamos as viúvas. Devemos cuidar daquelas que não têm nem como se alimentar. Mas essa não é a nossa realidade hoje. Quando o povo de Israel saiu do Egito, diversas vezes, Moisés foi e conversou com o faraó. E o faraó dizia, então vai só os homens, mas não vai muito longe. Olha o que Moisés disse para o faraó. Êxodo, capítulo 10. Nem uma unha, nem um casco vai ficar para trás. Versículo 24, Faraó diz, então Faraó mandou chamar Moisés e disse, ide, cultuai o Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, mas podeis levar convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse, tu também deves nos dar sacrifícios e holocaustos para que possamos oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. E o nosso gado também irá conosco, não ficará nenhum casco, pois o usaremos para cultuar o Senhor nosso Deus, pois não sabemos com que cultuaremos o Senhor até que cheguemos lá. Integridade. O Senhor é que luta a nossa causa. Vamos nos colocar em pé e orar?